Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito esperado aqui. A gente vai falar sobre day trade. Só para lembrar para você que a gente não vai passar nada prático aqui para você agora, tá? A gente vai passar a conceituação do day trade e também algumas coisas que você precisa entender sobre o day trade, coisas que você precisa ter claro na sua mente antes de realizar o day trade, tá? Ou se você já está realizando o day trade, algumas coisas que talvez você tenha deixado passar. Mas lembrando, esse vai ser um vídeo bem teórico. Só que vai ser um vídeo longo. Provavelmente, quando eu fiz a pauta, né? Quando eu olhei para a pauta, eu falei, nossa, não vai dar para gente gravar um vídeo desse aqui que vai dar o quê? Meia hora de vídeo. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi partir esse vídeo em dois e também colocar um artigo dentro do site. Então, eu vou colocar o vídeo hoje no ar, ok? Na quarta-feira, como você está vendo esse vídeo, e na sexta-feira, às 9 horas da manhã, vai a segunda parte do vídeo junto com o artigo. Então, na sexta-feira, a gente vai ter o artigo indo ao ar junto com a segunda parte do vídeo. Tranquilo? Então vamos começar esse vídeo. Como eu disse para você, é uma pauta bem longa. Por quê? Porque ela ficou bem completa. Então você vai entender tudo que você precisa entender sobre day trade antes de começar a praticar. Na verdade, o que você vai aprender hoje aqui na próxima aula não vai te dar uma base para a prática, mas vai te dar um conhecimento teórico para saber se você vai escolher essa ferramenta ou não. Depois você vai precisar aprender algumas coisas, alguns passos práticos dentro do day trade, tá? Que eu me reservei o direito de não te passar isso por aqui agora, para você poder pelo menos conhecer essa estratégia, conhecer essa ferramenta, conhecer o que envolve essa ferramenta, essa estratégia, para então você decidir por essa estratégia, por essa ferramenta ou por qualquer uma outra. Tranquilo? Então vamos começar com o day trade, vamos começar explicando o que é o day trade. Day trade, intraday ou day trading significam literalmente a compra e a venda no mesmo dia, ou negócio de um dia. Fazer day trade significa realizar operações no mercado financeiro que começam e terminam no mesmo dia. É muito comum no mercado de ações e também no mercado de derivativos. As operações podem durar de alguns minutos até algumas horas, mas para ser caracterizada como day trade, é importante que ela seja encerrada até o fim do pregão. Muitas pessoas acham que day trade é comprar e vender ações no mesmo dia apenas. Mas a venda e recompra dentro do mesmo dia também é considerada uma operação day trade. Ou seja, day trade é uma operação que acontece dentro do mesmo dia, numa negociação onde ou você compra e vende um ativo no mesmo dia, ou você vende e recompra um ativo dentro do mesmo dia. Tranquilo? Essa duração, né, da operação normalmente é feita em minutos, horas, para poder aproveitar uma rentabilidade num curto prazo de tempo, mas ela pode ser feita também no início do pregão e quase próximo ali do final do pregão. Só que para ser caracterizado como day trade, tem que ser feito dentro de um dia, tranquilo? Quais são os objetivos do day trade? O maior objetivo do day trade é aproveitar os movimentos diários do mercado de ações para obtenção do lucro no curtíssimo prazo, ou seja, ao longo do dia. A ideia é, eventualmente, trazer ganhos acima da média do mercado sem gerar prejuízos vultuosos, tá? Isso normalmente acontece dependendo do quão bem você aprendeu a aplicar essa estratégia, que é o day trade, essa ferramenta que é o day trade, mas o que acontece normalmente também é que se você não tem experiência, se você não tem conhecimento e está operando com volume alto de dinheiro, muito possivelmente você vai sofrer aí de um mal que é ter prejuízos tão grandes quanto as chances de ganho que você tem no day trade. Então fica muito atento a isso, tá? A ideia qual é? É aproveitar essa volatilidade do mercado disso, mercado de ações, mas pode ser mercado de ações, mercado futuro, mercado de opções, derivativos, etc. Então, aproveitar essa volatilidade para poder realizar ganhos acima da média do mercado. Esse é o maior objetivo do day trade. Agora eu vou dar algumas vantagens aqui para você do day trade. A primeira delas é o risco relativamente menor. Quando o objetivo é retorno de curto prazo, no day trade os riscos são relativamente menores do que operações de prazo mais longo. Não há existência dos chamados gaps de abertura e o stop loss, que é um mecanismo de controle de risco, é colocado em um ponto mais próximo do preço da entrada na posição. Vou dar uma pausa aqui para poder te explicar isso. O que é o gap de abertura? Quando você vê que iniciou um pregão, você vê que as ações iniciam com uma cotação. Aquela cotação ela pode ser diferente do fechamento do dia anterior, tá? Esse é o gap de abertura, essa diferença do preço do fechamento do dia anterior para a abertura do pregão no dia seguinte. Isso é um gap de abertura. No day trade não acontece isso, por quê? Porque você sempre vai dormir sem estar comprado, né? Você sempre vai dormir sem estar ali numa posição, sem ter um compromisso com aquela determinada ação. Por quê? Porque você comprou e vendeu, então você vendeu e recomprou dentro do mesmo dia. Mas normalmente é compra e venda, né? Você comprou e vendeu no mesmo dia, então você vai dormir ali sem estar compromissado com aquela operação, não precisa se preocupar com gap. Eu falei também do stop loss. O que é o stop loss? O stop loss é quando você define
um ponto onde automaticamente o seu sistema home broker vai vender aquela ação quando ela chegar naquele ponto ali, porque você vai garantir que não vai ter uma perda maior, né? Você garante até a que ponto você quer que aquela ação ali rentabilize de forma negativa, né? Para que você possa evitar maiores prejuízos. Então, o stop loss no curto prazo, ele é colocado o mais próximo possível do preço que você comprou. Então, vamos supor que você comprou por esse preço daqui. Normalmente, você não coloca o stop loss aqui embaixo, você coloca o stop loss mais próximo desse preço. Por quê? Porque como a variação é muito brusca, você não quer realizar o prejuízo nesse dia, não é verdade? Então, o stop loss ele fica bem próximo ali. Vamos continuar. Sendo assim, existe uma relativa independência em relação à tendência primária e secundária do mercado, além da possibilidade, como eu disse, de dormir tranquilo, porque o day trade nunca encerra o dia posicionado. A segunda vantagem é a alavancagem. Uma das vantagens é aproveitar a grande volatilidade do mercado de ações e a oportunidade que é proporcionada pelas corretoras de operar alavancado. Uma variação, por exemplo, de 1% em uma operação de day trade pode significar 4% de lucro. Só que toma cuidado também porque o inverso disso pode pode gerar prejuízo, tá? Seguinte, a alavancagem, a gente vai conversar muito sobre isso na prática dentro da escola de finanças, tá? Mas normalmente é o seguinte, se a gente tem uma operação que custaria, vamos supor, tá? Foi uma suposição, 10 mil reais, às vezes é cobrado da gente que a gente tem pelo menos uma margem de garantia, ou seja, se você tiver R$ 1.000, você tem como operar realizar essa operação de uma forma alavancada, ou seja, você tem uma margem de garantia e aí a corretora entende que você tem aquilo dali em títulos ou que você tem aquilo dali em dinheiro. Dessa forma, ela te possibilita realizar essa operação alavancada, tá? Mas calma, isso não funciona tão simples assim, você precisa entender melhor como é que isso funciona. Estou te dando algumas vantagens e a alavancagem é uma dessas vantagens. A gente vai conversar muito mais sobre a alavancagem lá dentro da Escola de Finanças, tranquilo? Vamos seguir aqui então. Terceira vantagem é a agilidade. A agilidade vai permitir que você explore oportunidades de curta duração em que você não fique exposto ao risco de mercado durante muito tempo. A quarta vantagem é você operar vendido. Independência quanto à tendência do mercado é outra característica de se operar em day trade, uma vez que existe a opção de operar vendido. Muitos investidores não sabem, mas quando a operação é caracterizada como day trade, ou seja, iniciada e encerrada no mesmo dia, é permitido também iniciar uma operação vendido, ou seja, com uma venda em vez de uma compra, onde se pretende ganhar com a queda, e sem custos adicionais, taxa de aluguel, em alguns casos com corretagem diferenciada. A operação vendida permite que o investidor venda ações para depois recomprá-las por um preço menor, embolsando então o lucro. E isso permite lucrar independente da direção que o mercado seguir, basta que você esteja na ponta correta, lógico, né? Então, o que é essa operação vendida? É você fazer uma aposta, né? É você fazer uma operação como quem já vai dizer aonde que aquela ação vai chegar e você assume um compromisso de compra num preço determinado, né? É como se fossem essas operações de derivativos que a gente viu recentemente aqui na Universidade Financeira e que você pode ver entrando lá em Universidade Financeira Vídeos, né? Bom, basicamente são essas as vantagens que a gente tem e agora a gente vai entrar nos requisitos. O que você precisa ter ou o que é preciso ter para poder investir em day trade. Lembrando, existem outras vantagens, tá ok? Também existem as desvantagens, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Eu vou abordar isso não como desvantagem, mas vou abordar como algo para você ficar atento. Isso a gente vai abordar na próxima aula, tá? Na próxima aula, na sexta-feira às 9 horas da manhã aqui no YouTube. Mas vamos lá, vamos focar então agora no seguinte, vamos focar nos requisitos, no que você precisa ter, no que é preciso ter para investir em day trade, tranquilo? Vamos lá. Primeiro requisito é a habilidade. Quanto menor é o prazo de uma operação, mais hábil deve ser o investidor. Investir em day trade é recomendado para investidores mais arrojados. O investidor iniciante no mercado até pode se aventurar nesse tipo de experiência, desde que não tenha feito, ou na verdade desde que tenha feito alguns treinamentos e se informado muito a respeito dos riscos do day trade. Então, a habilidade é o primeiro requisito. O segundo requisito é o controle dos riscos. Além de conhecer o risco, é preciso exercer um bom controle do risco. O terceiro requisito é tempo disponível. Agora, isso é uma polarização no mercado financeiro. Existe o time que vai falar que é preciso ter tempo, e existe o time que vai falar que você tem ferramenta. Ou seja, alguns afirmam que a questão tempo é fundamental no day trade e que operar no seu trabalho, enquanto você dá conta das suas atividades, é suscetível a interrupções frequentes. Isso não é uma boa ideia.
para esses, né, que falam que é bom você ter tempo específico para o day trade, para você ser bem sucedido é necessário você reservar um período do dia para operar, que geralmente é na abertura do pregão. Outros defendem a ideia que hoje em dia você pode facilmente adequar as operações de day trade ao seu dia a dia e, além disso, pelo próprio celular você já consegue realizar suas operações de day trade com poucos cliques, ou seja, com as novas tecnologias você não precisa se adaptar ao mercado, porque o mercado vai se adaptar a você e qualquer pessoa pode realizar day trades desde que possua acesso ao home broker. Nós da Universidade Financeira acreditamos que a resposta está no meio termo e que o investidor que dedica parte do seu tempo observando o movimento diário do mercado vai estar melhor preparado para aproveitar boas oportunidades de compra e venda. O quarto requisito é você ter um home broker. Qualquer pessoa pode realizar day trades desde que possua acesso ao home broker. O home broker é uma ferramenta inteligente que permite que você compre e venda ações através do seu computador ou celular com poucos cliques e com um custo muito menor. Com o home broker, os investidores podem realizar seus investimentos na bolsa de valores com maior agilidade, enviando ordens de compra e venda de ações em segundos. Ele deve permitir também, ou seja, home broker, que depois de uma tomada de decisão, você possa executar essa decisão da maneira mais rápida, ágil e segura. Ele é a ponte entre você e a bolsa de valores. Eu vou recapitular aqui, ainda falta o quinto requisito, é o último que eu vou dar nesse vídeo daqui, porque o resto vai ficar para o próximo vídeo, mas eu vou recapitular algumas coisas que eu falei aqui sobre requisito, tá? O primeiro requisito que eu te dei foi habilidade. O segundo requisito foi o controle dos riscos. O terceiro requisito que eu te dei foi o tempo disponível. É nisso que eu quero focar. Tempo disponível. Existe muita gente que fala que você precisa ter tempo para operar day trade, que você precisa estar dentro do mercado, porque não adianta você tentar operar day trade fazendo outra coisa que você não vai aproveitar melhores oportunidades. E existe uma outra galera, um outro time, né, que fala que existem diversas ferramentas que hoje em dia você não precisa mais gastar tanto tempo dentro do mercado assim, que day trade não é para quem só vive na frente do computador. E a gente da Universidade Financeira acredita que existe um meio termo aí, que as pessoas que estiverem atentas ao mercado vão aproveitar ótimas oportunidades e que sim, existem ótimas ferramentas para ajudar a mim, a você, a qualquer um, operar bem day trade e ter sucesso no day trade. O quinto requisito, o quarto foi tempo, na verdade o terceiro foi tempo e o quarto foi home broker, né? E o quinto requisito vai ser análise técnica. E análise técnica eu não vou explicar para você nesse vídeo, eu vou explicar para você a partir do vídeo que vem. Claro, depois eu pretendo fazer ainda um vídeo sobre análise técnica e tal, bem melhor, mas a partir do vídeo que vem, eu já vou começar a explicar para você a análise técnica dentro do day trade, tá? Por que ela é um requisito e como é que ela funciona como requisito. E no próximo vídeo a gente vai ter bastante coisa ainda para você ver, análise técnica, depois eu vou mostrar para você que você precisa prestar atenção, enfim, diversas outras coisas do mundo day trade. Junto com isso a gente vai lançar o nosso artigo lá no nosso universidadefinanceira.com/blog sobre esse assunto, sobre o day trade. Tranquilo? Show de bola até aqui? Então beleza, então você hoje nessa aula você entendeu o que é o day trade, os objetivos do day trade, você também viu quais são as vantagens do day trade e agora quais são os requisitos para o day trade, beleza? Grava esse vídeo aqui, tenta memorizar o máximo possível desse vídeo para você poder ter o day trade sim como uma ferramenta para você usar no seu dia a dia como investimentos, se é isso que você quer, se é isso que você deseja. Mas não começa ainda, não se decida ainda, espera na sexta-feira para a gente poder terminar e fechar essas minissérie, né, esses dois vídeos sobre day trade, para poder ficar bem claro isso na sua mente e você poder escolher com mais assertividade. Meu nome é Pedro Vieira, foi um prazer gravar esse vídeo para você. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.